Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 14 de fevereiro de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, conversando com os espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Nós estamos estudando o capítulo 8, que tem por título O Diálogo na Desobsessão. Hoje, nós estamos estudando, o meu está na página 84. Eu acho que todo mundo deve ter a mesma página. Página 84, está escrito assim: ao dialogar com os obsessores, compreendamos. Então, antes de iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecer por todas as oportunidades que nós estamos recebendo, de buscar a nossa melhora pessoal, de buscar renovar, né, a nossa mente com esperanças, com boas vibrações, para que a gente possa, a cada dia, melhorar, subir mais um degrauzinho, né? Eu sei que às vezes a coisa complica, a coisa fica meio difícil, mas a gente deve prosseguir. Inclusive, a minha amiga Carmen Matos, né, hoje fez uma observação. Quem acompanha a leitura do livro Vinha de Luz, que ela sempre bota lá no grupo, e eu replico para o pessoal, né? A nossa leitura de hoje foi capítulo 80 do Vinha de Luz, Como Sofres. Quem não leu, dá uma lidinha. Como Sofres, capítulo 80 do Livinha de Luz. Aquela mensagem que ela bota sempre para a gente. Quem está botando agora é a Verinha Eckert. E eu mando para vocês. Eu não mando todo dia, mas quem acompanha, mesmo no dia que eu não mando, sabe qual é. É só assim fazer a sequência. E ela coloca essa mensagem, né, de Emmanuel, Como Sofres, nos ensinando que precisamos aprender a superar os obstáculos, a não nos deixarmos abater pelas coisas que acontecem, buscarmos superar, né, tudo que às vezes acontece e a gente nem espera que aconteça, e que a gente cresça, né, tudo experiência, tudo aprendizado. E assim, Senhor, a te agradecemos muito, principalmente porque temos os companheiros que nos ajudam com essas páginas, com essas mensagens, né? E nos dão um bom ânimo. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. E Ele está, com certeza. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. A Terezinha Oliveira, ela está ensinando para a gente aqui, né, trazendo para a gente, como é que se deve processar o diálogo durante o período da desobsessão. E ela diz aqui, na página 84, ao dialogar com os obsessores, compreendamos, primeiro, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso, né? Ou expulso. Quais serão as razões de sua revolta ou ódio? O encarnado pode não ser de todo uma vítima, tanto pelos acontecimentos de vida anterior, como pela sua conduta na atual existência. Porque, às vezes, quando a gente vê a questão do obsessor, a gente, né, logo tem duas atitudes: ficar com raiva do obsessor e ficar com pena do obsediado, da pessoa que está sendo vítima da obsessão. Então, a gente tem essa atitude. Ah, o obsessor é o mal e o obsediado é a vítima. Mas ela diz aqui, a gente não sabe a razão pela qual aquela criatura está com tanto ódio da outra, né? Então, pode ser que aquele sujeito que está encarnado, que está sendo agredido ali, seja o pobre coitadinho. Talvez tenha sido uma pessoa que fez muito mal a outras, né? Então, a gente não pode buscar querer tratar do obsessor na base da pancada, expulsando, esconjurando, né?
A gente tem que ir com calma, tem que ir com calma. Porque, às vezes, aquele que é o obsessor, ele foi muito, entre aspas, vítima da agressão do outro. Aí, no número 2, ela diz assim: rispidez, autoritarismo, severidade não ajudarão o nosso entendimento com o obsessor. Para enternecê-lo e captar-lhe a confiança, nossa linguagem tem de ser sinceramente fraternal. Advertência amiga e, quando necessário, a energia. Mas, de modo geral, o conforto, o estímulo, a consolação. Então, não adianta falar com um obsessor que, na realidade, na aula de ontem, quem participou da aula de ontem, viu uma mensagem, né, onde o companheiro Valdeir, daquele livro Complexidades da Mediunidade, e ele trouxe uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles não chama o espírito obsessor de espírito sofredor nem espírito inferior. Ela chama de equivocado. E eu acho que realmente é a palavra mais adequada. Porque quando você diz espírito sofredor, sofredor somos todos nós. É igual na casa espírita, o pessoal diz assim: o assistido. Domingo é dia dos assistidos. Ele fala assim: o dia do assistido é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque todos nós somos assistidos. Né? Todos nós somos espíritos assistidos. Aí o outro fala: espírito sofredor. Todos nós somos espíritos sofredores. Todos nós. Na maioria das vezes, somos sofredores por causa das coisas que fizemos, não por sermos vítimas. Se somos vítimas de alguma coisa, somos vítimas de nós mesmos, das nossas próprias atitudes. Agora, quando ela fala espíritos equivocados, está certo. Porque tudo que a gente sofre é causado pelos equívocos, que são os erros que nós cometemos. Então, eu vou passar a utilizar sempre essa expressão equivocados. Eu acho a melhor expressão realmente. Então, ela diz aqui: rispidez, tentar gritar, falar com autoridade, severidade, com esses espíritos equivocados, não vai ajudar em nada, né? Para poder enternecê-los, né? Quebrar esse gelo, captar-lhes a confiança, nossa linguagem tem que ser sinceramente fraternal. Aí eu lembro da Terezinha com o Pedro. Né? Advertência amiga quando se for necessário. Né? Advertência amiga, o quê? Com Pedrinho. Com Pedrinho, a Ivone Pedrinho, né? Lá no estudo do livro Recordações da Mediunidade, que é toda segunda-feira, 5h20. Advertência amiga quando necessária. A energia, né? Mas, de modo geral, o conforto, o estímulo, a consolação. E quando a gente falar dessa advertência amiga, falar com certa energia, é preciso ter o quê também? Moral elevada. Porque é isso que eles respeitam, a moral. Vocês percebem que aquele que está falando com eles realmente tem uma autoridade moral acima da deles, né? Eles aí respeitam. Aí ela diz aqui: procuremos tirá-los, quer dizer, tirar esses equivocados, da ideia fixa de vingança, que é a monoideia, né? Aquela coisa. O indivíduo só pensa naquilo, só quer aquilo, se vingar, se vingar, se vingar. Então, procuremos tirá-los da ideia fixa de vingança, ódio, destruição. Mostremos que estamos interessados em que não venha a sofrer depois pelas consequências de maus atos. Então, é tentar demovê-los dessa ideia de querer destruir aquele que o fez sofrer, né? Mostrando a ele que, se ele age nessa atitude, ele vai continuar sofrendo. E cada vez mais. Qualquer um de nós que dirija para o outro um pensamento negativo, um pensamento de destruição, um pensamento de desarmonia, já está sabendo que está botando mais uma pedrinha lá no seu túmulo. É uma expressão, pode dizer, né?
botando mais uma pedrinha no seu túmulo, mais uma bolinha no seu chicote, entendeu? Mais uma pedrinha no seu sapato. É da lei. Porque Jesus disse, deixou bem claro: não façais ao outro o que não gostaria que te fizesse. Ou então, façais ao outro o que gostaria, né, que fizesse para você. E a palavra é de Jesus. Não tem, não dá para você dizer, não, mas eu vou dar corrigidazinha aqui. É que Jesus, quando falou isso, não estava pensando bem. Ele não viu esse caso, ele só olhou para um lado, não olhou para o outro. Entendeu? Então, não adianta, é da lei. É isso que ela diz aqui. É tentar fazer aquela criatura entender isso. O que parece, né? Não é tão fácil assim, não. Porque às vezes a pessoa teima em não querer reconhecer. Ela sabe. Porque hoje em dia não tem quem não saiba disso. Não tem quem não saiba disso, né? Mas ela teima em querer manter nessa atitude. E ele diz aqui: temos que mostrar àquele indivíduo que, se ele continuar agindo assim, ele vai sofrer depois, pelas consequências de maus atos. Mostremos que a lei divina se encarrega de ensinar e corrigir a nós e aos que nos ferem. Não precisamos se fazer vingador, né? E às vezes a pessoa não sabe disso. Eu me lembro do companheiro que chegou à mesa mediúnica e o objetivo dele era isso, vingança. Vingança. E aí eu falei para ele, independente de você conseguir ou não se vingar, ele vai ter que responder pelos seus atos errados. E ele ficou surpreso. Ficou surpreso. Porque ele disse assim, ué, quer dizer que se eu largar de mão, ele vai ser corrigido? Eu disse, claro, claro. Porque quem faz algo errado tem que corrigir o seu erro. Então, você conseguindo ou não conseguindo, ele vai ter que responder pelo erro dele, né? Então, você não precisa ficar aqui com a faca no peito dele. A lei de Deus, todo aquele que atenta contra a lei vai ter que se reajustar com a lei. Ela diz aqui, temos que fazer a criatura entender o que parece que não, o que não é muito fácil, que a lei divina se encarrega de ensinar e corrigir. E outra coisa que as pessoas não entendem: Deus não precisa da nossa ajuda para fazer com que a lei dele se realize, para fazer com que as coisas aconteçam. Ele não nos pediu ajuda, entendeu? Então, temos que fazer a pessoa entender que a lei divina se encarrega de ensinar e corrigir a nós e aos que nos ferem. Se eu firo, a lei divina vai me ensinar, né? Vai me ensinar e vai me corrigir. E quem me feriu, também a lei divina vai ensinar e vai corrigir. E não é preciso que você se faça de vingador. Expliquemos que quanto mais demora para decidir a se melhorar, mais difícil e trabalhosa torna a sua recuperação. Então, quanto mais tempo a pessoa levar para compreender isso, mais difícil, mais ela vai sofrer, mais vai demorar a sua recuperação. Tá? Por isso é bom a gente compreender logo. Compreende logo, né? Não adianta, você vai ficar dando soco em ponta de faca, o que vai acontecer? Você vai machucar a mão, e muito. Se nos faz ameaças e desafios, se o equivocado, né, nos faz ameaças e desafios, não tenhamos medo, sejamos intimorados, quer dizer, destemidos, mas não temerários, precipitados ou arriscados. Aí é aquela passagem do Evangelho, né? Sejamos prudentes como as serpentes. Né? Que ser destemido não quer dizer ser irresponsável. É isso que ele está dizendo aqui. Então, sejamos intimoratos, né? Destemidos, mas não precipitados ou arriscados. Está lá em Mateus
capítulo 10, versículo 16. Vou pegar aqui o Evangelho. Mateus, capítulo 10. Vou pegar aqui no Novo Testamento, rapidinho. É sempre bom a gente ir ao Evangelho, né? Mateus, capítulo 10, versículo 16. Aqui. Vamos ver o que o Evangelho está dizendo para a gente. Mateus 16. Deixa eu ver, 10, 16. Mateus capítulo 10, quem quiser anotar aí, pode anotar. Mateus capítulo 10, versículo 16. Ele diz aqui, ó, anúncio de perseguição. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus falou, né? Sede, pois, é aqui. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, sereis açoitados como varas das suas sinagogas. Eu fui até um pouquinho mais, né? Mas ele diz aqui, sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, quando Jesus diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos, já sabe o que vai acontecer. Mas que sejamos prudentes como a serpente, mais simples como as pombas. Quer dizer, sejamos, como diz aqui Terezinha, intimorados, destemidos, mas não precipitados e arriscados. Né? Você veja, muitas vezes Jesus pregava, falava até palavras assim meia duras, né? Para que quando ele chamou aqueles sacerdotes de túmulos caiados, né? Mas enquanto não chegou a hora dele, ele ia embora. Ele não ficava ali, ele sabia que eles queriam pegá-lo, mas ainda não era chegada a hora dele. Então, ele ia embora. Os discípulos também. Agora, quando chegou a hora dele, foi. Ele não resolveu. Chegou. Mas enquanto não foi, ele não dizia, venha me prender. Não, ele sabia que tinha uma tarefa para cumprir. Né? Ele era intimorado, mas era prudente. Era prudente. Não aceitemos a intimidação, pois sofremos apenas o que estiver em nossos compromissos espirituais. O que nos é necessário ao progresso. Então a gente tem que ter medo, o espírito chega, o equivocado chega lá, diz assim: eu vou matar você, eu vou destruir a tua família, você amanhã não vai morrer atropelado. Tem médios da mesa mediúnica que ficam apavorados. Tem médios que morrem. Uma vez eu tinha uma amiga, uma amiga, ela trabalhava na mesa mediúnica e ela dizia: gente, eu morro de medo das ameaças que eles me fazem. Eu acho que isso prejudicava um pouquinho o trabalho, né? Ela tinha muito medo, muito medo. Então, a gente não tem que ter medo. Tem que ter medo. Porque só vai acontecer com a gente se estiver em nossos compromissos espirituais. A pessoa vai dizer assim: mas tem gente que morre de véspera. Eu digo, só o imprudente. Só o imprudente. O imprudente, sim. Porque ninguém reencarnou para morrer de imprudência. Sabe, quando você vai reencarnar, não vem assim no seu planejamento. Você, aos 25 anos, vai morrer de imprudência. Você vai atravessar de um penhasco para o outro, por um fio, sem rede, só fazendo assim, como a gente vê na televisão. Aí você vai cair e vai morrer. Pelo amor de Deus. A pessoa que vai fazer o troço desse, na cara que ela corre o risco. Como essas pessoas que sobem em pedreiras, como já cansei de ver, vai tirar uma selfie. Vai para dentro do abismo e tira selfie. Gente, depois que veio o advento do celular, dessa história de selfie, uma vez eu estava vendo uma matéria, o número de pessoas que morreram tirando selfie é imenso. Porque vai para dentro do abismo para tirar selfie, aí escorrega. Ou então aquele cara que está um leão dentro da jaula. Aí ele vai fazer carinho do leão dentro da jaula. O outro bêbado entrou dentro da jaula, acho que é da jaula do leão, um negócio assim. O outro entrou dentro de uma jaula, o tal leão, o tigre lá, ele entrou dentro da jaula e foi fazer piruetas. Piruetas,
Ele monta, ele fica de cabeça para baixo e se encosta na parede, fazendo piruetas e manda alguém filmar. O tigre olha a primeira, olha a segunda, a terceira, pula o pescoço dele, quando ele está de cabeça para baixo. Será que essa criatura não imagina um tigre adulto? Ele entra para fazer pirueta. O outro bêbado entra, acho que é do Jardim Zoológico, ele pulou o muro e foi lá dentro, mexer com o leão. Já sabe tudo o que aconteceu, né? Nem a garrafa de cachaça sobrou. Né? O outro, acho que foi essa semana. Não, semana passada, parece. Enchente, o rio. O pessoal resolveu pular da ponte. Tinha uma ponte, tem uns meses. Aí enchente, o rio, né? Enche aquela. O que o pessoal, a garota estava fazendo? Aí tinha uma ponte que a água estava passando quase na da ponte. O da ponte, mergulhar do rio. Já sabe o que aconteceu, né? A água morreu. Ele subiu na ponte e aquela água violenta passando por da ponte, mergulhando. No geleiro também que morreu, o rio correndo numa enchente, ele foi surfar. Nas águas caudalosas do rio, numa enchente, cobriu tudo. Foi ele, foi a prancha, foi tudo, não sobrou, não escapou. Então, meu Deus do céu, isso é compromisso espiritual? Não, é imprevidência, que podemos substituir pela palavra suicídio. É suicídio. Não é outra coisa. Mas eu não queria morrer. Ah, tá brincando. Tá brincando. Não há? Qual a possibilidade disso? Disso dar certo? Nenhuma. A gente fazendo tudo certo já, de vez em quando. É verdade. Coisas absurdas. Mostrei a moça também lá, o mar, na ressaca. Ele e o noivo, aquela ressaca, aquelas ondas que batem na areia, ela passeando com o noivo à beira d'água. A onda veio bater, arrastou os dois. Cheio de plaquinha, né? Não entre no mar, não entre no mar, mar com ressaca. Eles resolveram passear. Esquecia. Não dá para entender, né? Então, isso aqui. Nós sofremos apenas o que estiver em nossos compromissos espirituais, com palavras ou gestos de desafio, mas não devolvamos com palavras ou gestos de desafio ou provocação. Quer dizer, ele nos deseja mal. Não tem que ter medo. Só vai te acontecer aquilo que tiver que te acontecer, tirando aí a imprevidência de fora. Agora, não devemos devolver para ele, através de gestos ou desafios ou provocação, o que ele falou para a gente. Não é porque ele disse para mim, eu quero que você exploda, eu quero que você morra, que eu vá falar a mesma coisa para ele. Eu não posso fazer isso. Aí ele diz aqui, não ridicularizemos a bravata, outra coisa, né? Ele chega para mim e diz assim, você vai morrer, eu vou te destruir. Você diz assim, bom, vem que eu estou esperando. Né? Não ridicularizemos a bravata, quer dizer, a ameaça do espírito, nem desafiemos a sua ameaça, a sua ironia. Não respondamos com mofa, com desprezo. Não, nada disso. Né? Nada de você, porque aí você está entrando no debate com ele. Né? Então, nada disso. Enfim, não se intimidar, mas ser prudente, como está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Né? Não ter medo dele, mas ser prudente. Pois a nós, particularmente, muitas vezes, ele poderia vencer. E só a proteção da equipe espiritual do trabalho nos dá amparo e ascendência momentaneamente. Por isso que ele diz, não responda a ele. Porque se essa agressão dele não nos afeta, é porque você está fazendo o seu trabalho e a equipe espiritual está ali. Aí eu lembro da Ivone com a freira, que a freira só não alcançou e fez mal a ela quando ela voltou para o quarto, foi porque Charles estava lá, e doutor Bezerra. Porque se eles não estivessem, a freira ia conseguir
agredi-la, fazer alguma coisa, tá? Porque ela desafiou. Ela desafiou indo lá do hospital, porque tinham dito para ela não ir, e ela desobedeceu. Então, se nós o desafiarmos, e aí não desafiamos, não o desafiando, né? Nós entramos na faixa vibratória dele, aí a espiritualidade pode nos deixar. Ah, você quer, né, trocar socos com ele? Então fica você e ele. Aí a gente vai se dar mal. Aí a gente vai se dar mal. Aí diz aqui, se nos acusa de sermos piores que ele e aponta nossas falhas, estejamos preparados para essas situações com humildade. Em espírito, ele nos observa e pode se informar de nossas falhas atuais ou em nosso passado. Então, se ele nos agride, diz para a gente umas besteiras, fiquemos calados, porque talvez ele esteja com razão. Porque ele, antes de chegar até nós, ele fez uma pesquisa de campo sobre nós. E pode ser que ele tenha ficado sabendo, né, da nossa verdadeira realidade espiritual. E não somos espíritos redimidos, e ele, um réprobo enredado dos seus crimes. Também não adianta queremos exibir virtudes que não possuímos ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vê se essa não é melhor do que essa daí. Essa aí é tão marrom, né? Então, é aquele detalhe. A gente tem que tomar cuidado, tá? Nós não somos espíritos elevados, e ele é um equivocado, um réprobo, enredado dos seus crimes. E nós também temos uma história, que não é lá das melhores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E não adianta querer também, né, exibir virtude, mostrar que nós somos anjos, quando nós ainda não somos. Mas o julgamento correto será pelos nossos esforços e não por resultados já obtidos. Então, é aquela coisa, o nosso julgamento, a nossa avaliação, eu achei muito interessante isso aqui que ela colocou, mas o julgamento correto será pelos nossos esforços e não por resultados já obtidos. Então, quando nós formos analisados, a gente não vai ser analisado pelo que a gente já fez, que a gente já conquistou, mas não pelo esforço que a gente está fazendo para se melhorar. Tanto que o Kardec diz isso, né? É pelo esforço que você está fazendo e não por aquilo que você já conquistou. Então, o julgamento correto será pelos nossos esforços e não por resultados obtidos. Porque às vezes tem um companheiro que ainda não tem assim, muitos resultados já obtidos, mas que está se esforçando muito, né? E é isso que vale. É o esforço que você está fazendo para se melhorar a cada dia. Aí ela continua aqui. Se tivermos paciência, tolerância, esse espírito acabará por admitir que, mesmo ainda não tendo alcançado os estágios superiores da evolução, somos alguém que quer mesmo ser cristão e amigo, que nossa intenção é legítima, digno o esforço que desenvolvemos e nos respeitará por isso. É a tal da autoridade moral, né? Então, se a gente agir com paciência, com caridade, né, com atenção, com respeito, com amor para com ele vai perceber, com o tempo, ele vai perceber isso. Ele vai perceber isso. E aí ele vai nos respeitar. Foi o caso que a Ivone falou, que ela tinha muitos amigos obsessores, né? Que eram obsessores de outras pessoas, mas que gostavam dela, justamente por esse respeito que ela demonstrou para com eles. Aí aqui, se discute e grita, não, porque às vezes o espírito começa a discutir, começa a gritar, né? Não queiramos vencê-lo na discussão. Isso aqui eu lembro do Simão Pedro Lima, né? Eu já falei para vocês, que o companheiro chegou para ele estava ali num debate acalorado com o espírito da mesa mediúnica, ele era doutrinador. O espírito dizia uma coisa, ele dizia outra, o espírito dizia uma coisa, ele dizia outra, né? E ele mostrando ali o talento dele, o conhecimento dele, virou um outro debate. E até que o amigo dele virou para ele e disse assim: Simão, cala a boca, boca. Porque aí que ele percebeu
que o espírito respondia uma coisa e ele mostrava aqui para o espírito que ele tinha conhecimento. Pá, aí o espírito mandava outra e ele ia outra. Estava verdadeiro assim, duelo de ego, duelo de vaidades, né? E aí o companheiro falou para ele, disse, irmão, tipo assim, se deu menos, cala a boca, né? Então, às vezes, ele está muito mais preparado do que nós para esse debate. E sempre quer nos arrastar à discussão azeda e violenta, pois é o clima que convence os propósitos. É isso que ele quer. Nós, porém, esclarecidos pelo Espiritismo e como dialogadores, que é o médio doutrinador, temos de disciplinar nossas emoções e sentimentos. E é isso que é o mais difícil para a gente. Ainda é o mais difícil para a gente. Disciplinar nossas emoções e sentimentos. Como é difícil para a gente fazer isso. Porque a gente ainda é muito orgulhoso. Depois, às vezes, essa não está melhor. A gente, às vezes, é muito orgulhoso, é muito vaidoso, e aí a gente diz assim, não, tomou, vai levar. Né? Tomou, vai levar. Eu não vou deixar isso passar em branco. Vou levar essa para casa. Não vou levar essa para casa. Esse é o grande problema. Isso é o quê? É emoção e sentimento indisciplinado. E como para a gente é difícil. Aí eu lembro do Chico, né? Enche a boca de água. Enche a boca de água. Porque quem está com boca cheia de água não fala. Se fala água. Então ele dizia assim, ó, na hora que a coisa ficou feia, pega o copinho, ó, enche a boca de água e não engole. Enche d'água. Porque aí você não vai poder falar. Você falar. Porque às vezes, eu estava pensando sobre isso ainda há pouco. Às vezes, nós precisamos de um corretivo que faça doer no início. Entendeu? Que faça doer no início. Para depois. Então, ou melhor, vamos dizer assim, às vezes os nossos mestres, nossos orientadores, nos dão um corretivo que faça doer. Para quê? Porque se ele vier com aquele corretivo filosófico, a gente não entende. Então, às vezes, é aquela coisa, ó, sabe, daquele. Lembra a mãe antigamente? Dava aquele beliscão. Ai, que dor! Que dor! Precisava disso, precisava. Mais tarde, ela só olhava. Aí você não precisava do beliscão. Porque só olhar, você já entendia. Mas antes, se ela só olhasse, você ainda dizia assim, a mãe está me olhando por quê? Ainda dizia, me olhando por quê? Aí, não falar isso, ela dava beliscão, que o beliscão doía, aí você entendia. Nossa, que doeu! Aí você entendia. Mas ela não precisa dar beliscão, ela só olha, aí você entende, né? Depois ela não estava nem olhar, porque você já sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. Mas tudo começou no beliscão, você precisou no início do beliscão. É isso mesmo que acontece, né? Conosco. Então, às vezes a gente precisa do remédio amargo para depois ir compreendendo as coisas. É difícil para a gente fazer isso aqui, ó, disciplinar nossas emoções e sentimentos. Mas se a gente não disciplinar, vai doer, vai ser muito complicado para a gente, né? Encaminhemos a conversa para o ponto real. O espírito procura negar-se-á, quer dizer, negar. Não entra no seu campo pessoal, pois pode revelar o fulcro, o centro de seu problema. Sem forçar, procuremos levar a conversação para esse campo. Ele não quer falar da sua intimidade, da sua dor, porque ele acha que se falar da dor, ele pode ficar fraco. E ele não quer se mostrar como fraco, né? Então ele procura negar. Não entra no seu campo pessoal, para não mostrar o seu calcanhar de Aquiles. Mas aí o doutrinador, com tato, sem forçar, procura ir organizando a conversação para levar para esse campo pessoal. Se propõe acordo, pacto ou barganha. E tem uns que propõem, né? Propõem. Simplesmente não os aceitemos
sem luz indignava. Né? Dizia assim, o que você está querendo me subornar? Não, escuta. Quem aceita não precisa responder com agressividade, acusar ou agredir. Podemos sugerir que fale com nossos superiores, ou os dirigentes espirituais do trabalho, para que eles decidam. Geralmente nos dizem, eles são como vocês, quer dizer que não concordam. Então, se ele, né, ó, você faz assim, não sei o que lá, aí você diz assim, ó, faz o seguinte, meu amigo, eu não posso te dar uma resposta porque eu não tenho, minha posição aqui é bem pequena. Você fala aqui com o meu chefe, com o responsável pelo trabalho. Aí ele que já sabe da. Mas, não, eles são como vocês, eles são como vocês. Chatos, não vão atender, essa coisa toda. Sim, como ela disse mesmo aqui. Né? Ó, quem coordena o nosso trabalho, o irmão que coordena, ele que é o responsável, ele que sabe como agir, fala com ele. Eu não tenho autoridade para tomar nenhuma decisão. Ele já sabe a resposta. Não tentemos enrolar o espírito com propostas ou promessas. Ele pode tentar nos enganar, pois está perturbado e desequilibrado. Mas nós não. Temos de demonstrar métodos melhores de relacionamento e conduta. Nada de tentar enganar o espírito, fazer promessas para ele, fazer proposta. Olha, meu irmão, se você me obedecer, se você parar de correr atrás daquele, você vai ganhar um lugar especial aqui. Nada de fazer esse tipo de promessa. Ele pode nos enganar. Lembre-se sempre de Judas Iscariote, que pensou ser mais esperto, que acabou sendo enganado, porque os ditos religiosos eram verdadeiras, vamos dizer assim, hienas, muito mais, na época, né, mais ladinos do que ele, e o enganaram. E, no final, ele sofreu muito por isso. Né? Se procurar ficar falando o tempo todo, né? Se o espírito procura ficar falando o tempo todo, para tomar tempo, ele às vezes faz isso. Age assim porque quer fugir de ouvir. Pois se nos ouvisse, poderia ser por nós influenciado para o bem. Enquanto fala, quer nos influenciar e para o mal, procurando abalar nossa confiança e desanimar-nos. Então, muitas vezes, ele quer falar o tempo todo. Ficar falando, para tentar não permitir que você, né, coloque ali teu pensamento. Por quê? Porque ele tem medo que você que você o convença a mudar de atitude. Então, e por que ele tem medo? Porque ele sabe que é possível. Porque senão ele não estava nem preocupado. Mas como ele sabe que isso é possível, que a influência venha para o bem, e ele sabe, ele conhece o poder do bem, então ele quer falar o tempo todo e não quer deixar você falar. Insistamos, façamos-nos ouvir com firmeza, lógica e amor, e provavelmente preponderaremos sobre ele. Aí chega um momento que você vai dizer assim, meu irmão, olha só, você falou, agora eu quero que você faça silêncio para eu falar. Porque se você veio aqui, foi para que nós pudéssemos conversar. E conversar pressupõe o quê? Duas pessoas. Não você falando sozinho. Tá? Então você falou, agora você faça silêncio, e a boa educação pede isso, que eu vou falar. Eu fiquei em silêncio ouvindo você, agora é sua vez. Aí ele não vai ter alternativa. E o máximo que ele pode dizer assim, não quero ouvir, eu vou embora. E aí eu puxo a voz. Tá? Se tentar envolver outros no grupo, não deixe que atraia o grupo todo para a conversa. Ele usará perguntas, gracejo, fazer rir, gestos. Já vimos isso. Um espírito que chegou, nós estávamos conversando com ele, e de repente ele percebeu que alguém do grupo estava, né, dando muita, mentalmente, questionando, achando engraçado o que ele falava. E aí ele fez uma piadinha citando o companheiro. Só que o companheiro médico estava calado o tempo todo. Como é que ele foi no médico? Depois, na avaliação, o médico falou. Porque ele lê o pensamento da. Ele está ali dando comunicação, mas ele está lendo o pensamento de todo mundo. Isso foi o que Charles falou para a Ivone, né? Quando aquele espírito começou a fazer gracinha, ela achou ele engraçado. Ele falou: não ria!
Porque se você entra né, na faixa dele. Então, ele está ali falando, mas ele está vigilante, observando cada um dos componentes. Então, se o médium estiver pensando alguma coisa sobre aquilo que ele está falando, muito engraçado, ele percebe. E aí ele fala alguma coisa. É aquele companheiro ali, né? Está se divertindo. Então, aí o doutrinador tem que ser firme. Dirige-se ao grupo mesmo. Por favor, vamos ficar atentos. Por favor, vamos vibrar. Que aí quem tiver vai. É o médico que tiver ali vai ficar. Vai ser chamado a atenção, né? Então, diz aqui, não deixe que ele atraia o grupo todo para a conversa, ele usará perguntas, até vai perguntar alguma coisa para o outro, para ver se o outro responde, se responder, já viu. Gracejo, fazer rir, gestos, etc. Nem que envolva magneticamente as pessoas, procurar tocá-las. E, de repente, o médium tenta tocar no outro que está do lado. Alerte sobre isso aos participantes. Então, os médios que trabalham na mesa têm que estar atentos. Tem uns muito espirituosos que vêm, né, contando gracinhas. O próprio Kardec fala isso, né? A gente encontra isso lá no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, né? Quando ele fala de um espírito que se manifestava do grupo que ele estava, que ele se reunia lá do familiar, e fazia gracinhas, piadas, era espirituoso, às vezes era até crítico, né? Fazia algumas críticas, todo mundo achava a maior graça. Ele fala isso sobre esses espíritos. Então, na mesa mediúnica, eles também chegam. Como vemos, à luz do conhecimento espírita, o diálogo que esclarece, consola, diverte, orienta e anima é recurso precioso na tarefa de desobsessão. Então, todo aquele que é doutrinador, né, como ela fala aqui, médio dialogador, ele tem que estar atento a todas essas questões. Não é chegar lá, sentar à mesa e dizer, agora eu vou doutrinar. Não. Nós vamos entrar em contato com mentes muito mais astuciosas do que as nossas, que podem nos colocar no bolso. A doutrina espírita já colocou em nossas mãos conhecimentos tão esclarecedores e nos apontou esse caminho excelente. Como deixar de empregar o fraterno diálogo de luz da tarefa da desobsessão? Então, esse trabalho de dialogar com os espíritos é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que é recomendado por Jesus, pela espiritualidade. Há grupos espíritas que não querem mais fazer esse trabalho, mas ela diz aqui que a doutrina colocou em nossas mãos todos esses conhecimentos, né? E nos mostrou esse caminho, o caminho do diálogo com esses irmãos mais sofridos, com esses irmãos equivocados, para nós podermos ajudá-los a voltar ao caminho do bem. Mas, para isso, nós precisamos nos qualificar, porque senão será cego guiando cego, e ambos vão cair no abismo. Para a gente encerrar, eu trouxe aqui um texto da Ivone do Amaral Pereira, do livro A Luz do Consolador. Tá? Esse livro é maravilhoso, gente. A Luz do Consolador. Oi? Nesse livro, a Ivone ela vai nos trazer, né, alguns conhecimentos, né, mais algumas questões muito importantes. Ela diz assim, é no capítulo Obsessão. O livro é A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira. Obsessão, capítulo. Ela traz até uma citação do Livro dos Médiuns, na questão 252, onde Kardec diz assim, as imperfeições morais do obsidiado, quer dizer, do equivocado, como diz Joana de Ângeles, constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, a imperfeição moral do obsidiado constitui, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. Está lá no Livro dos Médiuns, questão 252. Aí continua aqui, Ivone Pereira. Nunca, ao que parece,
o estudo desse terrível flagelo, a obsessão, que infelicita as criaturas afastadas de Deus, a meditação sobre suas ações e consequências e o esforço para combatê-la foram mais necessários do que na atualidade, quando a vemos de vários matizes agindo por toda parte. Esse livro deve ter sido escrito nos anos 1990, por aí. Né? Ou um pouco antes. Nós estamos em 2025. E a gente está vendo a obsessão se espalhando pelo mundo, né? Acho que nunca vimos tantos obsediados como hoje, né? Ela está se espalhando. Então, ela diz aqui, né, que essa obsessão infelicita as criaturas que estão afastadas de Deus. E que a meditação sobre a ação da obsessão e consequências e o esforço para combatê-las nunca foram mais necessários, né, do que na atualidade. Né? Então, a gente precisa estudar sobre a obsessão. E, atualmente, nós vemos essa obsessão de vários matizes. Tem umas que você nem percebe que é obsessão. E é. E ele diz aqui, ela diz assim, no entanto, poucos são os adeptos do Consolador que se preocupam seriamente com ela e verdadeiramente se dedicam ao sublime trabalho de compreendê-la a fim de, tanto quanto possível, afastar esse mal do infeliz que surge em nosso caminho, necessitado de que o ajudemos com os recursos da doutrina espírita e dos nossos valores pessoais e psíquicos, sob a assistência misericordiosa de Deus. Muitos militantes do espiritismo entendem que o trabalho de desobsessão entre nós está superado. É aquilo que nós falamos antes. Tem grupos que não querem mais fazer esse trabalho. Então, acham que esse trabalho está superado e deve ser abolido das cogitações dos centros espíritas. Não concordamos, diz Ivone Pereira, com tal modo de pensar. Porquanto, se o alto nos concedeu a possibilidade de tentar algo a benefício dos irmãos que a sofrem, se nos foi recomendado, desde os tempos de Jesus e do advento da doutrina espírita, curássemos os enfermos, expulsássemos os demônios e ressuscitássemos os mortos, não é isso que está no Evangelho? E obsessores e obsidiados não serão porventura mortos? Se amamos nossa doutrina e desejamos glorificá-la, e se finalmente amamos o próximo e desejamos servir ao bem e progredir, cumpre-nos a habilitação, quer dizer, a preparação que a gente está fazendo através do estudo para os serviços supranormais que nos forem apresentados durante o nosso carreiro de espírito, quer dizer, durante a nossa vida, enquanto estamos aqui na Terra como espíritas. Concordo, porém, em que atualmente escasseia o interesse entre médios e dirigentes de seção por esse melindroso trabalho. Ela diz que muitos dirigentes de casas espíritas e muitos médios não querem estudar sobre o tema obsessão. Não querem, tá? E vai diminuindo o interesse dessas pessoas, a fim de que a ele nos dediquemos com êxito apreciável, serão necessários uma acentuada renovação em nosso próprio ser, um sentimento de amor ardente pela causa, a fé que transporta montanhas, as qualidades morais que se impõem, que se possa impor a rebeldia do obsessor, a coragem de assumir responsabilidades com o próprio mestre, né? A coragem de assumir responsabilidade com o próprio mestre e sermos seus intérpretes, médios, dotados de certa experiência e vocação ao difícil ministério assistencial. Então, como ela disse aqui, ó, no parágrafo anterior, a fim de que a ele nos dediquemos, quer dizer, a fim de que nos dediquemos a esse trabalho da desobsessão, com êxito apreciável, serão necessários uma renovação do nosso próprio ser, uma evangelização, né? Um sentimento de amor ardente pelo outro, por aquele que está sofrendo o processo obsessivo, pela causa, a fé que transporta montanhas, qualidades morais
que faça o obsessor reconhecer as nossas qualidades morais, né? Porque é a única coisa que ele vai respeitar. A coragem, aí ele diz aqui, ó, a coragem de assumir responsabilidades com o próprio mestre. Porque quando você se coloca como aquele que quer fazer esse atendimento fraterno espiritual, né, buscando ajudar esses irmãos, nós estamos o quê? Assumindo responsabilidade com Jesus, porque estaremos sendo seus intérpretes, médios dotados de certa experiência e vocação ao difícil ministério assistencial, pois é visível ao observador o comum dos médios não possuir condições para tanto. Então, é o que ela está dizendo aqui. Tem muitos médios mesmo, que trabalham sem nenhum preparo. Sem condições para esse trabalho. Por quê? Porque não querem estudar, não querem se preparar, né? Então, ela diz aqui, conhecimento pleno das poucas instruções existentes sobre o assunto em nossos livros doutrinários e ainda ambientes favoráveis a tão importante ação, pois não nos é possível prestar serviços tão sérios e transcendentes em ambientes de centros profanados por festinhas, tumultos, compras e vendas e coisas mais que, infelizmente, assistimos, contrariando as condições adequadas para o autêntico intercâmbio espiritual. Então, ela fala que tem muitos médios que até trabalham em mesa mediúnica, mas que não possuem condições para tanto, porque não estão se preparando. Tá? E há também, ainda são poucos os livros espíritos que tratam do assunto. Ela diz que não são muitos, né? Hoje temos um pouquinho mais, mas se a gente pesquisar, a gente consegue encontrar uma bibliografia satisfatória para a gente poder fazer esse estudo, né? E também ela fala de algumas casas espíritas que não levam muito a sério a questão de aqui é uma casa espírita, aqui é um templo de Jesus, e eu preciso respeitar esse templo. Isso também conta do trabalho de desobsessão, a ambientação do lugar. Aí aqui eu vou pular um pouquinho, vou para o parágrafo 153 para a gente encerrar. Aí, continuando esse texto, ela vai dizer aqui, ó, seria de bom aviso a consulta constante a tão preciosos e indispensáveis mananciais de instrução doutrinária. Por exemplo, obras como o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, obras de Leon Denis, né? Então, seria interessante que o médium estudasse alguns livros de Ivone Pereira, obras de Ivone Pereira, de Hermínio de Miranda, né? Livro dos Médiuns, dos Espíritos, Evangelho, Leon Denis, Ruano Pires, esses espíritos que a gente sabe, né? Grandes trabalhadores, Emmanuel, que a gente vai encontrar ali um bom material. Então, ela diz isso, né? Mananciais de instrução doutrinária, quaisquer que sejam as nossas dúvidas. No próprio Novo Testamento, encontraremos excelentes instruções sobre obsessão, assim como em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro, depois que terminam os 4 evangelistas, né? Considerado o primeiro tratado de mediunidade. Tem até um livro, eu esqueci o nome do autor, mas ele se chama Atos dos Apóstolos. É um companheiro. Eu não tenho certeza se é o Martins Peralva, não tenho certeza se é o Martins Peralva, mas depois eu vou pesquisar aqui no Google. Ele estuda o Ato dos Apóstolos, né? Então, o Caibar Schutt, é um deles aqui, Ato dos Apóstolos. Vou até colocar aqui, porque já que eu citei, Ato dos Apóstolos. É um livro muito bom, aonde ele vai ter tratado, né? Vai falar sobre isso, sobre essa questão. Deixa eu botar aqui, livro espírita, que aí acho que fica mais fácil. Ato dos Apóstolos. Deixa eu ver. Não, aqui ele trouxe alguns, mas eu tenho em casa, eu vou pesquisar em casa. É um livro muito antigo,
muito antigo mesmo. Caibá Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, tá? Vida e Atos dos Apóstolos. Eu me lembrei do Caibá, porque ele tem outro, Parábolas, Vida e Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibá Schutel. Um ótimo livro, tá? Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibá Schutel. Ela diz, Ivone, que é o primeiro tratado de mediunidade. Tá? Então, bom para a gente botar na nossa lista de estudos. Como vemos, possuímos muitos recursos para combater a obsessão, inclusive procurando corrigir os nossos próprios defeitos. Já é um grande trabalho profilático combater os nossos próprios defeitos. A imperfeição da nossa mente e a dureza do nosso coração. Quando fala dureza do coração, você coloca aí orgulho, vaidade e egoísmo. Tá? E ajudando o próximo a combater os seus através da exposição destas lições que os códigos dos espíritos nos oferecem. Então, ela nos deu aqui 3 recursos para nós combatermos a obsessão em nós mesmos. Primeiro, corrigir os nossos defeitos. Fazer aquilo que Agostinho falava na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Toda noite eu dormi, lembra? 919A do Livro dos Espíritos. Corrigir os nossos próprios defeitos. A imperfeição da nossa mente, a dureza do nosso coração. E procurar trabalhar o nosso orgulho, vaidade e egoísmo. Trabalhar como? Buscar eliminar de nós mesmos. E procurar fazer aquilo que Jesus ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E, no caso, procurar ajudar o próximo se afastar da obsessão, que é o atendimento fraterno. Né? Então, ajudar o próximo a combater os seus defeitos. Né? Então, fazendo isso, a gente se previne da obsessão em nós mesmos e ajudamos o outro a combater a obsessão dele. Aí ela diz aqui, né? Através também, outro recurso, da exposição destas lições que os códigos espíritos oferecem. Isso que a gente está fazendo aqui, estudando essas obras que falam sobre isso, que essas obras sirvam de alerta para esses companheiros que estão passando por esses processos obsessivos. A vivência com obsessores e obsediados, a obsessão em torno dos variados casos que se nos apresentam, são de suma importância para a nossa instrução. Assim como a dedicação e o amor a esses pobres irmãos tão temidos e caluniados. Quer dizer, não adianta fugir da convivência com eles. Eles estão por aí, no plano espiritual, nas nossas casas, nos vizinhos, nas pessoas com quem nós trabalhamos. Né? Esses espíritos, eles estão aí. Você vai fugir para onde? Para o Tibete? Não adianta. Então, a vivência com obsessores e obsidiados, a obsessão em torno dos variados casos que se nos apresentam, são de suma importância para a nossa instrução, assim como a dedicação e o amor a esses pobres irmãos, tão temidos e caluniados, lembrando que somos todos irmãos, e eles são filhos de Deus. Nunca nos esquecendo de que se eles nos obsediam, é porque os atraímos com as nossas más qualidades, que a eles nos igualam. Então, se nós estamos obsediados, é porque nós os convidamos a estarem junto de nós. Por quê? Porque nós Porque a gente somos iguais a eles. E eles estão errados. Exatamente. Por isso que eles vêm até nós, porque nós somos iguais a eles. Os afins se atraem. E aí nós acabamos... Ai, Aquele livro que a Ivone falou,
Ela falou, o livro dos médios, o livro dos espíritos. Não, não foi eu que citei. Livro dos Médios, Livro dos Espíritos e as obras de Leon Denis. Você botou Emmanuel, Leon Denis. Não, isso eu citei depois. Ali estava escrito Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, obras de Leon Denis, obras de Ivone Pereira, Herculano Pires, entendeu? Martins Peralva, que também traz obras maravilhosas, André Luiz, né? Emmanuel, então vários espíritos que trazem essa bagagem, né? Esse conhecimento, Caimar Schutter, né? Primeiro Tratado de Mediunidade, Atos dos Apóstolos. Então, recursos nós temos. Agora é mãos, né, ao trabalho, vamos ao trabalho. E saber que não adianta, a gente não vai fugir disso. Esses irmãos obsediados e obsessores estão aí à nossa volta. Nós podemos ser também obsediados e obsessores ao mesmo tempo, né? A gente pode ser as duas coisas. Ou eu posso estar sendo obsediada, mas ao mesmo tempo ser obsessora de alguém. Então, alguém me obsedia e eu obsedio o outro, e vamos assim. Então, não adianta fugir. Mas ela nos dá umas recomendações. Busca mudar seu comportamento, faz uma avaliação do seu proceder, né? Tenta diminuir um pouquinho o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Mergulha aí nos ensinos, no estudo, principalmente no Evangelho de Jesus. Medita, né? Pratica caridade. Procura auxiliar aqueles que estão mais necessitados, bebe a água da caridade, que é bota, enche a boca de água para não falar, não responder, tenta renunciar a algumas coisas, busca ser mais humilde, tudo isso a gente vai combater essa obsessão e vai se fortalecer, né? Passar os Para os conhecimentos adiante. Passar os conhecimentos adiante. Porque, como já vemos estudando sobre isso, né? Se você tem o conhecimento e não passa adiante, é melhor que não tivesse. Porque você vai ser responsável por não espalhar isso. Isso não foi dado a você ao acaso. Foi dado para que você seja um multiplicador do Evangelho, né? Ser verdadeiro com todos. Oi? Ser verdadeiro, não ser hipócrita, né? Ter a Exatamente. mesma postura em todo local onde você está. Exatamente. É a tal da autoridade moral. Pois é. Que às vezes, sem ser hipócrita, né? Porque às vezes a pessoa é uma coisa numa casa espírita e dentro de casa ou na rua já tem outro comportamento. Exatamente. Tem que ser o mesmo. Então, a gente precisa estar sempre alerta, porque, como ela falou, né, a Ivone, a Terezinha, a obsessão é uma doença que se espalha pelo mundo, e, na atualidade, ela está aí muito visível e de todos os matizes, de todos os tipos. Então, não adianta, sabe, a cada dia, cada vez mais. A gente olha e a gente vê. Está muito claro, né? O joio e o trigo estão aí e dá para você perceber bem. Então, é preciso trabalhar isso em cada um de nós. Gente, semana que vem, hoje são dia 14. Dia 21, nós vamos entrar nesse capítulo aqui, ó. Capítulo 9, Pretos, Velhos, Índios e Caboclos. 21 de fevereiro de 2025. Capítulo 9, Pretos, Velhos, Índios e Caboclos. Um tema bastante interessante, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente, sobre o estudo de hoje? Um estudo muito interessante, muito rico, e que a gente precisa dar muito atento. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? O estudo só trabalha depois que termina a prece, né? O estudo só acaba com a prece, depois da prece. Então, vamos lá. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui de entrarmos em contato com esse assunto, que não é novidade para nós, mas que precisa ser repetido várias vezes para que a gente possa assimilar. Então, os amigos espirituais estão sempre nos oferecendo essas novas oportunidades, que possamos aproveitá-las e buscar colocar isso em prática. Porque, como diz, o tempo urge, né? E a hora já é chegada. E se estamos aqui é porque estamos sendo convocados ao trabalho. E esse trabalho pode acontecer em qualquer lugar.
na rua, dentro da nossa casa, na esquina, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja. Nós podemos ser convocados a promover uma desobsessão, a ajudar um irmão que está necessitado. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e que possamos sempre continuar perseverando, primeiro na nossa renovação mental e moral, que se não fizermos isso, não adianta nada, para depois podermos ajudar quem necessita. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Gente, quando for 5h20, a gente retorna para o estudo do livro dos médios, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui.